regras. O que vocês estão achando sobre as regras dessa edição aqui? De quem é a pergunta, Zé? Pode começar, William. Everton Coutinho. Assunto polêmico. Então, Everton, cara, Bom, a gente sabe que quem está arbitrando ali são seres humanos e eles estão propícios a cometer erro, né? Da mesma forma que eu, como atleta, cometi erro na minha final e saí com a medalha de prata, eu acho que não dá para sempre os árbitros estarem acertando. Claro que a gente fica indignado com algumas coisas, porque eles têm o vídeo replay para reavaliar em vários ângulos possíveis. E é meio estranho algumas coisas que acontecem, porque o judô ele acaba sendo um pouco volátil. Porque às vezes algo que aconteceu ali foi alguma pontuação e aí 2 lutas depois uma cena muito semelhante, muito parecida que muda, sei lá, milímetros, já não é a pontuação. Então é meio... A gente acha que vai ter uma mudança de regras bem grandiosa agora após as Olimpíadas, porque eu acho que o público ficou um pouco confuso, os atletas também ficaram bem confusos, discordando de algumas coisas, assim, sabe? A regra, ela acaba não sendo... Ela não é 100% objetiva. Ela não é objetiva. Sabe? Ela né? tem algumas brechas, tipo... se o atleta fizer 3 ataques na sua frente, você toma judô por estar passivo. Mas aí, se você faz ataques mais ou menos, já não são só 3. Tipo, eles também não têm uma quantidade, sabe? É meio muito subjetiva as regras, sabe? Então, acaba sendo ruim para nós, atletas, e para o público que está assistindo. Mas eu acho que falta um pouco de compreensão dos árbitros, compreender um pouco mais a visão do atleta. Tem poucos árbitros que são atletas, que praticam ainda hoje. Eu acho que a partir do momento que você pratica, que você está fazendo aquilo, eu acho que fica mais fácil. Por exemplo, a luta que a Rafa perdeu de Hansoku, de ter colocado a cabeça, cara, não foi proposital. Não tem como ela ter evitado, sabe, fazer. Aí uma coisa que é inevitável, ela acaba tomando um Hansoku, sabe, é meio bobo, é meio frustrante às vezes essas coisas. Eu tenho certeza que a Rafa sentiu isso e o público também acaba sentindo. Isso deu muito o que falar, cara. A questão da arbitragem deu muito o que falar aqui. E, Kathleen, você meio que transitou entre o judô antigo e agora com todas essas mudanças aí, 2016, 2020. O Rogério, quando veio aqui, o Rogério Sampaio, ele falou... A questão da arbitragem hoje ela é tão delicada, ela é tão subjetiva e é tão controversa que acaba gerando uma insegurança no atleta que está ali dentro. Porque você está ali e está sujeito a chuvas e trovoadas. A qualquer momento pode vir uma coisa que você não espera. Conta um pouco essa situação, essa sensação de insegurança e de não saber muito bem para onde a coisa vai? Isso. Como a gente tem árbitros com judô diferente, imagina que aquele árbitro foi um ex-atleta que fazia muita força. Então, ele acha que talvez uma melhor postura seja ofensivo. Você pega um árbitro que seja de uma categoria mais leve, ele acha que aquele volume interpreta o que é falso ataque, o que é ataque, o que é fugir da luta. Então, é isso que é subjetivo, faz parte do jogo. Tem muitos atletas que desenvolvem isso, aprende e estuda, inclusive os árbitros. Eles sabem que aquele árbitro daquele país dá judô com bastante volume, aquele valoriza mais uma postura, aquele valoriza mais um lado ofensivo. E os atletas também estão se preparando para isso. Inclusive os árbitros ficam ali sem entender quem que está manipulando, né, entre aspas. Está fazendo volume ou está fugindo? Ele tem que decidir naquele momento se aquele movimento for um ataque ou for um falso ataque, foi para entrar de volume, está querendo um shidori ou não está querendo. Então, como a avaliação é subjetiva, existem vários pontos de vista em um mesmo ângulo. E como o árbitro interpreta, se foi ataque, se não foi, vira essa controvérsia. O que pode acontecer? Talvez aquela luta em uma outra área seria um resultado diferente, mas não sei se é felizmente ou infelizmente faz parte do jogo. Isso existe e cada vez mais nós atletas também precisamos adaptar fora o trabalho com outros atletas,
conhecer também cada árbitro. Então, por isso que fica muito confuso. Você acabou de fazer uma luta, lutou exatamente igual e nada aconteceu. Na próxima luta, mudou o árbitro, ele acha que aquele seu golpe, você está andando para trás e entrando, você está fugindo da luta. E às vezes você faz golpe puxando mesmo, andando para trás. Mas ele avalia. E aí é muito difícil mudar. A gente está falando de Jogos Olímpicos, está todo mundo muito bem preparado. Então acaba que essa avaliação, né, de uma luta para outra, como que mudou tudo. Tudo que eu estava fazendo agora já não vale mais. Já não é mais. É frustrante porque tudo se resume em um detalhe. Então, essa frustração, como eu disse, infelizmente ou felizmente, faz parte do jogo, porque a gente não é que nem outras lutas que tem um sensor e marca um ponto. É o árbitro. E isso já melhorou no sentido da gente ter o VAR, né? Nós, atletas, o técnico não tem esse direito de pedir, né? O árbitro achou duvidoso, tem o VAR, mas o árbitro central, ele decide que situação é aquela. Então, a gente acaba tendo que se adaptar o tempo todo. O judô mudou muito, né? Como você disse, vim lá da regra que podia pegar a perna, hoje já não pode, e vem mudando e vai mudar cada vez mais para tornar isso dinâmico. Mas junto com isso, os atletas também vão se modificando e também fazendo com que os árbitros foquem mais para tentar interpretar o que está acontecendo. Parece um senso comum de que haverá uma mudança de regras para o próximo ciclo, o que é ainda bem uma salvação, porque o que se viu aqui foi um negócio muito complicado, inclusive a punição, a vitória pela ausência de luta em vez pela presença da luta, pelo golpe. A regra atual, ela privilegia um não golpe. Você pode entrar e sujar a luta inteira e acabar ganhando com o Shido. Então, eles fazem isso para deixar mais atrativo, mas acabam deixando menos atrativo. O tanto de gente que falou, nossa, tá chato assistir judô. A gente não vê mais aqueles ippons espetaculares, a gente vê gente travando luta. Então, acho que passou da hora deles fazerem alguma coisa, né?